documentação básica sempre a gente vai precisar, né? E o que é o básico do básico que a gente tem que ter? O manual de boas práticas com os POPs, né? E as planilhas de controle implementadas, tá? Não adianta a gente ter planilha de controle lá dentro do manual e a gente não implementar essas planilhas. Então é fundamental que a gente tenha sempre as planilhas de controle implementadas também. E manual de boas práticas com os POPs. Eu sempre falo isso, não existe manual sem POP, não existe POP sem manual. Quando a gente fala de POPs, a gente fala dos 4 POPs que a RDC 216 exige da gente, né? Os 4 POPs obrigatórios. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. O item 4.11, documentação e registro. O 4.11.1. Os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e POPs e de procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, quando requerido. Ou seja, não adianta também a gente ter os manuais e os POPs e eles estarem escondidos, estarem guardados no escritório, ninguém sabe onde está. Eu costumo fazer sempre com os meus clientes uma pastinha. Eu já mostrei para vocês algumas vezes. Olha, eu tenho uma aqui. Já mostrei pra vocês algumas vezes, é uma pastinha laranja, uma pasta sanfonada. Eu gosto de entregar o meu material sempre assim, tá? Esse aqui nem é, mas é essa pasta aqui, essa é de outra coisa, tem outras coisas aqui marcadas. Mas, normalmente, o que eu coloco aqui nas abinhas, né? O manual, o treinamento, as planilhas. Então, as planilhas, normalmente elas ficam dentro da cozinha, né? Eu faço dessa forma, eu coloco elas dentro da cozinha ou em algum acrílico lá preso dentro da parede, lá na parede, ou em algum local pré-determinado para eles se lembrarem de que elas têm que ser preenchidas, né? Mas eu deixo sempre na pastinha de boas práticas um original para poder tirar cópia, né? Porque tem alguns estabelecimentos que preferem tirar cópia e tem alguns estabelecimentos que preferem imprimir. Então, o cliente que prefere imprimir, eu mando em arquivo, em PDF para eles poderem imprimir esse material, mas sempre eu deixo lá porque muitas vezes para eles é mais prático tirar a cópia, né? Então, sempre nessa pasta tem pelo menos o manual com os POPs, uma cópia das planilhas de controle e essas outras documentações que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas a legislação fala isso pra gente, que ela tem que estar acessível para os colaboradores e para a fiscalização sanitária. Então não pode ficar escondida, guardada lá no escritório, tem que estar disponível tanto para os colaboradores como uma possível fiscalização, tá? Os POPs devem conter as instruções sequenciais das operações e frequência de execução, especificando o nome, o cargo e a função dos responsáveis pelas atividades. Instruções de operações, instruções sequenciais das operações. O que é isso aqui? São as instruções de trabalho. É uma dúvida que me aparece sempre. Carol, qual que é a diferença de instrução de trabalho para POP? Ou até as pessoas falam, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Instrução de trabalho são os sequenciais, são o passo a passo. É aquele direcionamento para eles do que é o passo a passo de como que eu tenho que fazer aquele procedimento. O POP, ele é completo. O POP faz parte do POP. A instrução de trabalho, né, a sequência, a frequência, quem vai fazer, quando vai fazer, né, tudo isso faz parte do POP. E a verificação, quem vai fazer e como vai ser feita essa verificação. Ou seja, o POP precisa de uma planilha. Então, todo POP para poder fechar para fechar a sequência, né? O que é o POP? O POP tem a instrução de trabalho, a orientação. Primeiro ele vem com o objetivo, né? O POP começa com o objetivo daquele POP, para que eu estou escrevendo aquele POP, a descrição daquele POP, que vem então os sequenciais, que entra a instrução de trabalho, por exemplo, a frequência, quem vai fazer, e vem a verificação. Para finalizar o POP, para fechar o POP, eu preciso que tenha uma verificação. Então, por exemplo, eu tenho um POP, higienizações das instalações, equipamentos móveis e utensílios. Eu tenho um POP de higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios. Quando a gente ouve isso, muitas pessoas falam assim, eu tenho um POP de higienização. Aí eu tenho lá a geladeira, qual que é o equipamento, geladeira. Aí lava uma vez por semana. Quem lava? O auxiliar de cozinha. Como lava? Aí tem o passo a passo lá de como lava.